Boa noite, boa noite. Nem chamaria de live em si, né? Mas é mais para gravar esse vídeo mesmo, deixar ele gravado aqui diretamente no Instagram sobre Hannah Arendt e super-heróis em redação. Como usar, né? Vim até a caráter, né? Para gravar o vídeo com a camisa de Pantera Negra. E começando pela Hannah Arendt. Eu li dois livros dela, né? Eichmann em Jerusalém e Origens do Totalitarismo. Em Eichmann em Jerusalém, ela discorre sobre o julgamento do Adolf Eichmann, que trabalhava para o Hitler e foi responsável por enviar várias pessoas, principalmente judeus, para campos de concentração nazistas, principalmente para Auschwitz, que é considerado o pior campo de concentração nazista da história, né? E é, vocês podem ler esse livro, né? Eichmann em Jerusalém, que ele é considerado bastante perturbador e polêmico, mas eu acredito que a polêmica esteja principalmente no fato de não se ter, assim, muitas pessoas não terem uma visão mais aprofundada, né, do que aconteceu. Então, do que aconteceu, mas mais ainda, né, da visão da Hannah Arendt a respeito do que aconteceu. E o resumo, né, é que ela, como jornalista, foi estava nesse julgamento, né, no tribunal, do julgamento desse Eichmann, que foi enforcado em 1962 e foi julgado, né, poucos anos antes, por crimes, né, contra a humanidade devido ao que ele fez no nazismo. E, assim, foi a partir de estar no julgamento, que ela criou a expressão banalidade do mal, que é uma das mais usadas em redação, né, para poder traduzir todas as crueldades que são feitas em nome de seguir uma conduta ou obedecer instâncias ou autoridades sociais, ou então estar seguindo apenas a ordem e condutas que eram legalizadas na época. Então, é a naturalização do genocídio, a naturalização da própria desigualdade em si, da segregação social, da exclusão, da matança social em si. Então, são essas formas de associação, né, com a situação em si. Eu vou ler um trecho do livro, né, Eichmann em Jerusalém, só aqui. Ó. Boa noite, Larissa. O vídeo, a intenção é ficar gravado, né? Amanhã de manhã eu coloco no YouTube. Se este fosse um julgamento comum com um confronto de forças usual entre a acusação e a defesa para levantar os fatos e fazer justiça a ambos os lados, seria possível acionar agora a versão da defesa e descobrir se havia algo de consistente no grotesco relato de Eichmann sobre suas atividades em Viena, e se suas distorções da realidade não poderiam, na verdade, ser atribuídas a outra coisa que não a hipocrisia de um indivíduo. E com isso, a Hannah Arendt foi além, né? Esse livro é uma mistura de jornalismo com filosofia e ela estabelece, né, visões que, em qualquer época, condutas, né, comportamentos que são considerados, que são, assim, em sua essência, cruéis, mas que são usados para estabelecer interesses e, mais ainda, o que torna até pior, que são vistos como legais na época, né? Era legalizado que se matassem tantos judeus. E aí que está. Ela coloca pelo ponto de vista, ela olha, né, muito para esse Eichmann sendo julgado e, ao mesmo tempo,
ela vai questionando, como nesse trecho que eu li, que ela fala que o relato dele é grotesco, né? E quanto às distorções de realidade por parte dele. Então, ele, é, ela estabelece a questão de que essa banalidade do mal, em redação mesmo, é posta principalmente para se referir a violências na sociedade, né? A formas de violência, de agressividade sociais, né? E, ao mesmo tempo, ela esperava, como a maioria das pessoas, esperava que ela fosse relatar o que aconteceu de forma puramente jornalística. Boa noite, Luísa. De forma puramente jornalística e de maneira a achar que ela estava diante, ela e as outras pessoas estavam diante de um monstro no tribunal. Mas essa é uma visão muito facilitada e prática. Rotular alguém de monstro. E também muito comum, né? E só que, mas em vez de encontrar um monstro, né, uma figura de um monstro nesse que foi responsável por transportar tantas pessoas para campos de concentração e por várias, né, inúmeras mortes, ela encontrou alguém que é um funcionário medíocre, que apenas segue ordens, né? E que na própria visão dele, ele não estava fazendo nada além de ajudar o governo, além de estar exercendo as funções que foram atribuídas a ele pelo cargo ocupado. Então, ele, ele se posta até, ele se põe até como um salvador, né? Vou ler só mais um trecho aqui do livro. Considerava os judeus, durante o interrogatório, ele contou ao juiz presidente que em Viena considerava os judeus como oponentes, para os quais era preciso encontrar uma solução mutuamente justa, mutuamente aceitável. E a solução, né, desse antagonismo, né, dessa visão de oponente, eu imaginei seria colocar solo firme debaixo de seus pés, de forma que tivesse um lugar próprio, um solo próprio. Tanto é que, né, as primeiras pessoas que foram em trens, né, para campos de concentração acreditavam que estavam indo trabalhar e queriam exercer um cargo profissional num emprego justo, né, num emprego digno, né? E muitos foram para lá com essa visão, né, com esse pensamento. E encontraram lá o campo de concentração, né, que explorava, torturava e matava, né, tantas pessoas, e matou tantas pessoas, né? E estava trabalhando alegremente em direção a essa solução. Eu cooperei para se chegar a essa solução com muita alegria, porque era também o tipo de solução que era aprovada pelos movimentos do próprio povo judeu. E eu considerava isso a solução mais adequada para o assunto. Essa era a verdadeira razão para eles se esforçarem juntos. A razão de seu trabalho ter sido baseado na reciprocidade. Era interesse dos judeus abandonar o país, embora talvez nem todos os judeus entendessem isso. Alguém tinha de ajudá-los, alguém tinha de ajudar esses funcionários a agir. E foi isso que eu fiz. Se os funcionários judeus eram idealistas, isto é, sionistas, ele os respeitava, tratava-os como iguais, ouvia todas as suas queixas e solicitações e pedidos de apoio, e cumpria as promessas na medida do possível. As pessoas tendem a esquecer isso agora. Quem senão ele, Eichmann, que estava sendo julgado, havia salvado centenas de milhares de judeus? O que senão seu grande zelo e dom de organização tinha lhes permitido escapar a tempo? É verdade que ele não pudera prever na época a iminente solução final, que foi, né, a matança. Mas ele os salvara, e isso era um fato. E até, né, diz aqui no livro, né, Hannah Arendt afirma que isso aqui foi uma entrevista, né, dada, né, durante o julgamento dele, e o próprio filho dele, do Eichmann, contou a mesma história a repórteres norte-americanos. Quer dizer, ele tinha a visão realmente de que ele era um salvador, o salvador do povo judeu. A visão de que ele estava ajudando, né, o povo judeu.
quando na verdade, né, ele estava contribuindo para a morte. E a morte como a solução final, né, o termo, né, nazido, né, cunhado, né, na época do nazismo. E, ao mesmo tempo, né, aparece muito essa visão, tanto dele como Salvador, como a questão de que a própria morte, a legitimação da morte, hoje em dia se usa um termo necropolítica, né, que se relaciona diretamente também, ou principalmente, a regimes fascistas, assim, totalitários, né? E essa obra é uma das mais impactantes, né? Considerada uma das mais impactantes e perturbadoras, justamente porque ela vai fundo no julgamento dele e, ao mesmo tempo, ela funde, né, discursos dele com a visão dela. E essa fusão confunde muitas pessoas e leva, inclusive, muitas a acharem que ela está defendendo ele em certas partes. Quando, na verdade, ela mostra o discurso dele para digamos, contra ele mesmo ou contra o próprio discursos semelhantes ao dele, né? Como se a morte fosse inevitável. Então, ao invés de encontrar um monstro na figura do Eichmann, ela encontrou um funcionário medíocre que apenas seguia ordens, né? E ele, inclusive, se declarou inocente, né? Sempre, né? Durante o julgamento. E ele próprio afirmava, como justificativa, que ele não tinha nada contra ninguém, que ele não tinha nada contra os judeus, que ele apenas cumpriu as normas, as leis vigentes, né? E mais ainda, que ele cumpriu com muita perfeição, que ele cumpriu exatamente o que foi designado a fazer, né? E ele próprio se exalta, mas não é uma exaltação vazia, apesar de ele poder ser considerado um funcionário medíocre, por apenas seguir ordens e parecia que não tinha consciência, mas, né, devia ter. E ele dizia sempre que não merecia a condenação, né? E que, ao contrário, ele merecia elogios, porque ele era considerado um funcionário exemplar, tendo em vista que ele seguia o que era designado na função dele de enviar pessoas a campos de concentração, né? E ele falou que se alguém não seguisse, se ele escolhesse não seguir as ordens e não trabalhar nisso para o Hitler, outra pessoa teria feito. Então, os atos rotulados, né, compreensivamente como cruéis, iriam ter acontecido da mesma forma. Porque se aquelas pessoas que aceitaram não tivessem aceitado, outras teriam aceitado, né? Então, a própria Hannah Arendt, no livro Eichmann em Jerusalém, ela afirma, né, pela visão dela, que ele é culpado pelos atos, né, mas não por ele ser um monstro, mas porque ele era uma pessoa comum, um funcionário medíocre, que em algum momento parece que parou de raciocinar, né, e por isso que ela fala da distorção da realidade dele, que ele se desconectou da realidade, né? E não pensou, não mediu seus próprios atos, né? E mais ainda, né? Ela achava que ele não deveria ser absolvido realmente. Então, ela inclusive também foi uma das que estimulou a condenação, né? Boa noite, Duda. A condenação dele, né, pelos crimes, né? E, ou seja, em nenhum momento ela defende ele. Pelo contrário, ela mostra que os discursos dele tinham um quê de verdade, já que os próprios discursos entregavam o quanto ele apenas seguia os clichês do senso comum sem reivindicar o que está acontecendo. Que realmente, numa sociedade totalitária, excessivamente opressiva, um dos argumentos é que é bem mais fácil e prático seguir a manada, seguir a opressão, seguir o ato de oprimir em si.
que foi exatamente o que ele fez. Inclusive, né, quando nós próprios, né, quando vários de nós, vários indivíduos em qualquer época, falamos que quando a pessoa vai justificar alguma ação cruel, né, ou alguma infração, uma corrupção que mata e fere, né, socialmente, quando a pessoa justifica dizendo que se ela não fizesse isso, outra pessoa faria, né, e que está cumprindo ordens, mostra exatamente a fusão do Eichmann com o cidadão comum, que pensa dessa forma também. Então o livro, um dos pontos considerados mais perturbadores do livro, da Hannah Arendt, é justamente essa fusão entre o Eichmann e nós, ou muitos dentre nós. Então, assim, fica muito no ar essa... Quer dizer, não diria que fica no ar, diria que ela aponta o dedo para mostrar que várias pessoas agem daquela forma. Então, e que nós, ao sermos cúmplices de situações, ou ativos ou cúmplices de situações sociais, de crueldade, de opressão, de menosprezo, de discriminação, de preconceito, de violência, de agressividade, nós estamos nos fundindo ao Eichmann. Nós estamos mostrando o Eichmann que há dentro de nós. Larissa, pode fazer um paralelo justamente com o menino do pijama listrado também. Sim, exato. Ô, Leide, boa noite aí. Então pode fazer um paralelo com o menino do pijama listrado, que inclusive eu vou gravar o vídeo depois, né? Sobre ele, né? Larissa, eles escolheram ser omissos e serem violentos. Muito triste, exato. Esse livro, né, O Menino Pijama Listrado, dialoga com aquele de Chico Buarque, né, Anos de Chumbo e Outros Contos, inclusive pela questão, até com esse da Hannah Arendt, né, por mostrar que várias pessoas, independentemente da faixa etária, elas elas têm a possibilidade, ou tendem a agirem de uma forma que tanto dizem ter nojo, né? Que tanto dizem não compactuar, mas que compactuam. Então é essa banalidade do mal que está no cotidiano e que muitos não percebem ou fingem que não percebem. Por exemplo, quando alguém cai na rua e parte das pessoas ri. Então, assim, isso pode ser uma comparação com o próprio Eichmann dentro de nós, né? São essas maldades diárias, assim, que para muitos é uma brincadeira ou é algo simples, né? Semelhante a dizer que há uma corrupção mais grave, uma corrupção pequena, uma corrupção maior, né? Então, aparece bastante essas visões. E nesse livro, eu acho, em Jerusalém, a Hannah Arendt mostra bastante ela mostra os detalhes do julgamento, usa falas, discursos e, ao mesmo tempo, vai argumentando sobre. Então, há várias essas questões, né? E a própria ideia da solução final, né? Que é atribuída em si, né? Sobre isso. Então, esse livro o termo banalidade do mal é importante, né? Quando for usar em redação, se for usar, pensar ou procurar ver a fundo, né? Se não ler o livro em si, procurar ver a fundo sobre o próprio livro, sobre situações que aparecem no livro, né? Boa noite, divagações da Vivi. Mohamed Scholar, isso aí, pô. Boa noite aí a todas as pessoas, certo? E tiveram experimentos, né, na década de 70, inclusive, 60, 70, como o do psicólogo Stanley Milgram, né, que colocou uma pessoa que fingia levar choque de um lado, né, de uma sala ao lado, espelhada, né, com vidro, e outra pessoa que era cobaia, que aceitou participar do experimento,
que fazia perguntas à pessoa que estava do outro lado, mas a pessoa do outro lado foi contratada pelo psicólogo Stanley Milgram para fingir que levava choque a cada vez que errava uma pergunta. Pergunta que era feita por alguém que era convidado, né, chamado para participar do experimento. E aí foram 40 voluntários, né, entre 20 e 50 anos, né, homens, e mesmo eles achando que a outra pessoa estava levando choque e que podia morrer, a maioria continuou dando choque. A maioria continuou apertando nos botões. Poucos se levantaram durante o experimento e se recusaram a continuar apertando o botão, achando que a pessoa estava levando choque de verdade. E o psicólogo Stanley Milgram foi na Universidade de Yale, né, na década de 60, e ele queria pôr em prática um experimento, criou esse experimento para pôr em prática a banalidade do mal da Hannah Arendt. Porém, não esperou que tantas pessoas assim fossem ser coniventes e fossem continuar o experimento se recusando a continuar sentado apertando o botão. Ele achou que a maioria fosse levantar, mas a minoria levantou e parou no meio. A maioria foi até o final das perguntas, achando inclusive que o outro tinha morrido em certo momento, né? O outro que fingiu levar o choque. Então ele ficou estarrecido, né? Ficou bem assustado, o psicólogo, quanto a isso. Isso mostra muito sobre nós, né? Sobre o quanto várias pessoas praticam crueldade, mesmo ficando omisso, como a Larissa falou, e continuam o experimento, mesmo que ele gere malefícios para alguém. Seguindo a resposta dada quando esse psicólogo perguntava por que você continuou dando choque mesmo achando que a pessoa estava levando choque. E a resposta quase sempre era porque você mandou, porque eu estava obedecendo o que você pediu. Ou seja, várias pessoas, muitos acham que a maioria das pessoas está disposta a seguir ordens, a obedecer, a não reivindicar, não questionar, mesmo que as ordens prejudiquem alguém e que até ameacem essa pessoa de morte. Então, é importante perceber isso, né? E no livro Origens do Totalitarismo, né, a Hannah Arendt fala, acho que uma das partes que mais me marcou no livro foi quando ela tenta, né, ela procura, né, traçar motivos possíveis para várias pessoas aderirem, aceitarem, serem cúmplices de sistemas totalitários, como ditaduras, nazismo. E ela diz que várias pessoas aceitam, por quê? Porque sentem que a democracia está em crise e que esse seria um caminho possível, o novo, né? Como mesmo sendo cruel, a ideia do novo em si como uma abertura para uma possibilidade de modificação de um sistema que acham que está falido. Esse é um dos motivos, né? E o outro motivo para várias pessoas aceitarem serem cúmplices assim é a não se considerarem representados socialmente. Não acharem que elas têm um papel ativo socialmente ou que têm importância social, né? Então, a própria pessoa ela não tem autoconfiança ou não tem ímpeto necessário por falta de exercitar isso diariamente para não deixarem o sentimento de se sentirem excluídas dominá-las a tal ponto que vejam como única saída, única trajetória possível de modificação social se entregar e seguir um sistema que inclusive é ameaçador para a própria pessoa, né? Então,
a esse sentido, né? E a própria questão das perseguições, né, ao longo da história e até hoje, né, de pessoas, por exemplo, grupos que são mais atacados, como os negros, os LGBTQIA+, né, os, os indígenas, né, tudo isso dialoga. Então, redação e para a vida em si, até para a interpretação, né, da própria realidade em que nós vivemos, é importante fazer esse diálogo temático, né? Esse diálogo entre os temas em si, para poder, né, se abrir a análises que não nos façam acreditar que o que nós podemos fazer vai ser inútil para mudar os pontos da realidade que nós queremos mudar, que nós não estamos com que nós não estamos satisfeitos, né? Então, várias ideias aí cabem diretamente em redação, né? Logo mais, né? Daqui a pouco eu vou terminar aqui e falar de uma citação dela, né? Da Hannah Arendt, que tem tudo a ver com a música do Humberto Gessinger, né? Do Engenheiros do Havaí, que é cantada também pelo grupo Biquíni Cavadão, que é Toda Forma de Poder. Um resumo, um possível resumo de ideias como da banalidade do mal é justamente esses versos dessa música, né? Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. Toda forma de conduta se transforma numa luta armada. Toda forma de conduta se transforma numa luta armada. Como se fosse impossível se desvencilhar de situações de luta que levem à tortura, à morte, né? Então, o discurso de paz muitas vezes decai para a guerra, né? É a enganação, é a hipocrisia, né? É essa naturalização da violência como se não houvesse outra escapatória, né? Como se o ser humano tivesse que decair para esse tipo de conduta, de comportamento na sociedade, né? Vou falar de alguns pontos aqui quanto a super-heróis, né? Hum, filmes de super-herói, histórias de super-herói, né, em quadrinhos e tal, elas são muito importantes porque elas apresentam vários valores morais, éticos, né, que mostram, por exemplo, a fragilidade dos heróis, né? Os heróis modernos, inclusive, né, de filmes, inclusive, estão mais frágeis, se mostra mais uma humanidade, né, nesses heróis. E com isso, eu vou começar com uma fala do James McAvoy, que foi o ator que interpretou o professor Charles Xavier, né, do X-Men, né, num dos filmes do X-Men. E ele interpretou ele mais jovem, né? E ele diz assim, ó, ele diz que para ele, né, o real poder do professor Xavier é a empatia, né, a capacidade de empatia ligada à imaginação, né? Mas, né, aí ele próprio falando, né, isso sempre foi o real poder do professor Xavier. Seu melhor atributo é o fato de se colocar no lugar dos outros. O que é interessante sobre esse personagem é que tem o desafio da empatia. Ele está lutando contra isso e quer acabar com a empatia. Porque ser empático dói muito se preocupar, sentir e realmente entender. Porque ele não pode apenas ler os pensamentos, mas também senti-los. E isso machuca. Então esse é um argumento muito usado em redação, né? Muito possível de se usar em vários temas, que é a falta de empatia e pode, né, ser ligada à indiferença, né? A aceitação da indiferença, ao sofrimento na sociedade, né? A questão de muitas pessoas terem medo de ter empatia e preferem
ir para o caminho da indiferença para não sofrerem por outras pessoas, né? Então isso é muito importante, né? Até em filmes de Wolverine mesmo, né? Solo, né? O personagem do X-Men dialoga, né? Com questões assim de, de encontrar, né? O lugar no mundo, da solidão, do isolamento. A própria questão dos mutantes em X-Men, que é muito usada em redação também, quanto à exclusão social, né? A ideia do mutante como um símbolo de pessoas que se sentem mutantes, inclusive pessoas com alguma deficiência, né? Física ou mental, pessoas que de alguma forma se sentem excluídas em um ou mais, ou vários, alguns ou vários momentos da vida, né? E que se sentem como os mutantes do X-Men, que são perseguidos ao mesmo tempo, né? Que o próprio Magneto, né? Ele procura, ele quer, né, controlar e que os mutantes, né, controlem, né, o mundo em si. Mas muitas pessoas têm medo dos mutantes. Também entra aquela questão, os mutantes, parte deles, né, quer sobreviver sem fazer o mal, né? Mas o próprio poder deles pode ser perigoso para as outras pessoas. Então aparece também outra comparação que pode ser feita, né, outro recorte em redações de temas variados, em temas variados é justamente a questão do autocontrole, né? Da própria autocrítica, né? Então, ideias como da inteligência ligada ao Homem de Ferro, ao Superman, né? A força, o controle da força. O que adianta ter uma força humana se não se consegue controlar essa força, né? A própria, né, o próprio cinto de utilidades do Batman, por exemplo, em que ele põe as ferramentas, né, tem várias ferramentas que ele pode usar para tudo quanto é utilidade que ele queira, né, e ir pegando as ferramentas nesse cinto, pode ser comparada, né, com nós próprios termos um cinto de utilidades em que nós usemos as nossas capacidades e habilidades e que sejam as ferramentas concretas para que sejam realizadas ações abstratas, ações, as próprias ferramentas, né? Não só como algo concreto, mas como as habilidades de nós nos comportarmos diariamente, né? Como a própria questão da empatia, né? Como se no cinto nós fôssemos pegando o que nós fomos aprendendo durante a vida, né? Quanto à importância da própria educação em si, né? Então, aparecem muito questões, né? Que unem, né? Sentido conotativo, sentido figurado, sentido denotativo, sentido literal. É a própria questão do Batman, das sombras em si, né? De ele tentar... Ele, ao mesmo tempo, ele é vingativo e tenta deter a criminalidade, né? Diminuir a criminalidade, detendo criminosos. Então, essa também é uma ideia muito importante para se pensar, até porque em redação cabe muito, né, de discussão de inúmeros temas quanto à questão da violência e com isso da própria criminalidade na sociedade, né? Como ela se apresenta socialmente. De nada, Larissa. Tá ótimo, vai ficar gravado aqui, tá? Pode assistir quando quiser. E muito obrigado pela presença sempre, tá? Vou ter que ir lá, professor. Boa noite, André. A própria questão da tecnologia, né, ligada ao Homem de Ferro, hoje em dia está se falando muito da inteligência artificial, né? Então tem essa ideia também da destruição, né? Vários filmes de super-herói têm esse sentido da destruição e o próprio ser humano, né? Parece que várias pessoas agem para extinguir a própria espécie, né? E aí inclusive tem o próprio exemplo do Thanos, né? Quanto a ter destruído, matado várias pessoas, né? Os deuses, né? Os super-heróis em si, eles são muito ligados à mitologia, né? Grega, inclusive, né? Romana. Então, assim, a própria questão, por exemplo, do Hulk.
quanto à fúria, né? Várias pessoas, pode ser feita uma analogia com várias pessoas na nossa realidade não terem controle dos seus sentimentos, né? Das suas sensações e, e ao mesmo tempo tentar ter uma força e tentar se regenerar também, né? Como o Hulk faz. É, então, assim, a própria pessoa, até essa ideia da Fênix, né? Que da mitologia que ateou fogo no próprio corpo e renasceu das cinzas. E também se pode fazer essa analogia com temas de redação, quanto às pessoas se recuperarem de traumas, a necessidade da recuperação de traumas, a necessidade de se regenerar física ou psicologicamente, né? O Homem de Ferro em si, né, quanto a, a todo o aparato militar, ser filho de militar em si, e, e a questão dos armamentos, né, tudo isso pode ser relacionado com temas de redação. Né? A própria questão da sensação de aceleração do cotidiano, né, relacionar próprios heróis que têm a habilidade de viajar no tempo, de controlar o tempo. Então também pode-se fazer isso, os medos, né, dos que acometem, né, os super-heróis, as fragilidades emocionais, como o do próprio Superman, né, próprio Super-Homem, é, o, o Capitão América, por exemplo, quanto a esse emblema do patriotismo, né, é uma arma usada, né, uma arma do exército e é uma personificação da arma do exército e sendo a próprias questões relacionadas até ao destino, né, da humanidade. Filmes de super-heróis abordam muitas situações que remetem a reflexões sobre inúmeros temas, fazendo comparações e podendo escrever parágrafos, textos, né? Com a ideia, por exemplo, até no próprio início do texto, né? Poder colocar no filme ou na história do Capitão América, no filme Capitão América, aí se for falar, por exemplo, do quanto o fascismo e regimes totalitários, né? Remetendo a Hannah Arendt novamente, se valem desse discurso do exagero patriótico, né? E a própria simbologia dos super-heróis podendo fazer um diálogo com isso, como do Capitão América em si, né? A questão da radiação, poder remeter, por exemplo, à radiação a que o Hulk foi submetido e virado, né? A criatura em si, com a questão do é, da falta de perspectivas, de percepção e do foco no próprio lucro, né, na própria ganância em si, e sem parecer que não percebe que está colocando a vida de várias pessoas em risco, né? Como no ano em que eu nasci, em 1986, que teve o desastre em Chernobyl, né? Aquele vazamento radioativo, né? Aquele acidente radioativo na usina nuclear que, que estabeleceu, né? Até hoje pessoas nascem com algum tipo de deformação física, cerebral, algum problema desse tipo, né, gerações depois. Olhando em si, em vez de olhar para o lado do super-herói em si, poder olhar para o seu antagonista, né? No caso, por exemplo, o Coringa, né? Tem o poder de matar o Batman em si, mas ele não quer, porque sem o Batman ele não existe, né? Então tem muito essa ideia do bem e o mal. Cada vez mais histórias, né, inclusive de super-heróis, estão ficando cada vez menos maniqueístas. Maniqueísmo é aquela separação generalizante, né, entre um grupo mal e um grupo bom. Cada vez mais está se mostrando o lado humano de super-heróis e ao mesmo tempo o lado bom de personagem rotulado como vilão e o lado ruim, prejudicial, maléfico de de alguém rotulado, de um personagem rotulado
como mocinho ou mocinha, né? Então, o Coringa, eu acho que ele ficou mais, né? Ele já era muito popular, né? Mas ele começou a ser usado mais em redação, principalmente depois que teve há alguns anos, né? O filme solo Coringa, né? E foi muito associado, inclusive, a temas, é muito associado a temas como da saúde mental, né? Então, e ao mesmo tempo, o fato de o Coringa, né, não querer matar o Batman, porque sem ele, sem o Batman, o Coringa não existe, remete muito a isso de que não há o bem sem o mal, né? De que para saber o que é cruel em si, o que é maléfico, tem que se ver o outro lado, assim como para conceituar a bondade, para praticar a bondade, tem que conhecer o que é a maldade, né? O que é, como se manifesta a crueldade em si. Daqui a pouco tempo eu vou escrever, né, em breve, parágrafos, né, como exemplo sobre filmes de super-herói, sobre histórias de super-herói. A própria Mulher Maravilha, né, emociona muitas pessoas, principalmente determinadas cenas, por causa do quanto ao empoderamento feminino em si, né, que é mostrado inclusive em histórias como do Pantera Negra, né. Então, o próprio conceito de inteligência em si, filmes de super-herói nos levam a questionar o que é inteligência? É saber muito, ter muita instrução, ou saber usar o que se conhece, né? O que se sabe em prol do próximo, né? Isso daí também é uma ideia. A própria ideia de salvar outras pessoas, né? Do, do, do ímpeto, né? Do desejo de vários super-heróis de colocarem a própria integridade, própria vida em risco para poder salvar outras pessoas, né? Eu descobri hoje até que tem uma chamada Síndrome do Salvador, né? Que é quando a pessoa se coloca. Eu vi que o Homem-Aranha tem isso, que é se colocar numa situação de não dar atenção às próprias necessidades e fazer de tudo para ajudar outras pessoas, mas é uma dedicação muitas vezes nessa síndrome, né, do Salvador, é uma dedicação extrema, né? É necessidade constante e excessiva de ajudar e estar sempre disponível. Isso pode ser associado, inclusive, a temas quanto ao lado profissional, até quanto à exploração no trabalho, né? Vários patrões, várias pessoas hierarquicamente superiores se aproveitarem disso para explorarem funcionários, né? E com isso a própria pessoa coloca toda a sua energia, né? Se dedica demais às outras pessoas e com isso ela não dá atenção a si, né? E o Homem-Aranha é um que tem muito isso, né? A própria questão dos traumas, né? Que são muito usadas também, essa ideia, muito usada também em redação, também aparece em histórias como, né? O Homem-Aranha ter perdido o tio dele, se sentir culpado, a própria questão da culpa em si, né? Do arrependimento que nos acomete, né? Também é se valer desses sentimentos e do comportamento do ser humano e fazer comparações com histórias de super-heróis, filmes em geral, né? Então, o próprio, né, tio, apesar de também ser uma figura presente, né, do Peter Parker, do Homem-Aranha, o Peter nunca o viu como pai efetivamente. Então também tem essa figura paterna, né, a importância da figura materna, da figura materna, da figura materna, da figura paterna, né, na vida dos, dos, do ser humano e comparativamente com os super-heróis, né? Então se valer disso, do universo dos super-heróis, é uma questão muito enriquecedora, né, para estimular a nossa reflexão e o nosso exercício quanto ao nossas próprias funcionalidades e nossos papéis no mundo, né? As reflexões em si que surgem disso, né? A própria questão da adolescência, que remetendo ao próprio Peter Parker, né? Como já é difícil, né, o enfrentamento da sexualidade, de várias questões existenciais,
na mente, né, na vida da pessoa quando é adolescente em si. Imagina essa pessoa com algum superpoder, né? Não é à toa que uma das frases usadas em redação também, inclusive de várias pessoas da área militar, é: com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então, é, aí fala, né, em vários sites que eu descobri hoje que o Homem-Aranha, o Peter Parker, tem sérios problemas psicológicos com a síndrome de Salvador, né? Também há relação com o próprio o Batman, né, quanto aos traumas em si, quanto a ter perdido, né, os pais, né? O aí fala também, pode falar também do The Flash, né, a própria questão do controle do tempo e da dificuldade que o ser humano tem de se organizar no tempo, né? Boa noite, Bruna. Boa noite, Lorena. Boa noite, Valentina. E é, de, de, de a própria questão da super velocidade do The Flash pode ser feita uma comparação em redação com a sensação de aceleração da nossa vida em si, de como lidar com os afazeres a que vários se propõem a efetivar diariamente e a dificuldade de organização, o quanto várias pessoas procrastinam, né? Adiam afazeres na vida, né? Adiam que vão fazer é, tarefas, né? Que vão ficando cada vez mais distantes ou não se nem sequer se realizam, né? E, ou seja, pode se relacionar com isso, né? Como lidar com poderes em si, né? Tendo as fragilidades, principalmente emocionais, psicológicas, em si, né? É uma chamada, né? Uma manchete, um título de uma reportagem falando do filme Homem-Aranha com Tobey Maguire, lá de 2003, mais ou menos. Tinha o Jornal do Brasil escreveu, né? Mais homem do que aranha. Então acho que o que pode ser mais produtivo ainda para a redação é fazer essa fusão, né? Entre a vida real e a ficção, e o quanto filmes de super-heróis, por mais que ele, eles tenham poderes é, e, e ao mesmo tempo, por mais que nas histórias, nos filmes tenham muitos efeitos especiais, há também uma representação da vida ali, né? A, as características dos super-heróis podem ser comparadas às nossas características, à nossa visão de mundo, a nós querermos nos encaixar no mundo em si, né? Então, importantíssimo isso, né? E o Pantera Negra, né? Para terminar, que é um estrategista, um engenheiro, um inventor, né? Um próprio Homem de Ferro que procura unir os aparatos tecnológicos dele e concretizá-los, né, com a sua inteligência no caso de avanço social, né, desenvolvimento social, até por meio da tecnologia, e servir como defesa, como ataque por vezes, né, também. Então, e vários personagens do filme, da história, né, do Pantera Negra e do próprio filme, né, se relacionam muito com ter a própria visão de Wakanda, né? Eu tinha até anotado aqui um texto quanto a poder ser relacionado até à utopia em si e ao mesmo tempo poder ser relacionada com a questão de várias pessoas por mais que o lugar onde a pessoa vive tenha não tenha muita desigualdade, é importante que ela pense em outros lugares que não têm a igualdade experimentada ali, de se abrir a ver outras realidades, né? De se abrir a, a enfrentar, né, realidade e a não se afastar de ter empatia e não se entregar à indiferença em si, né? Filmes como Pantera Negra, né, estimulam muito
nos estimula muito a ver culturas diferentes, a conhecer culturas diferentes como a africana, né? E, e a própria ideia do reinado, do ter poderes em si, do respeito aos ancestrais, por exemplo, da cultura africana em si, da questão da monarquia, própria condição da mulher, né? O próprio filme Pantera Negra, né? Retrata as mulheres como protagonistas e não como coadjuvantes, né? Em Wakanda mesmo as mulheres ocupam grandes cargos, né? A própria colonização e violência na África, né? Que acontece até hoje, né? E até o próprio descaso, né, em relação à África pode se extrair disso, né? Como vários dão as costas para a África e ao mesmo tempo outros tentam, né, ajudar ao máximo. E o próprio desafio da integração em si, né? Da inclusão social. E por mais que o Wakanda fosse um lugar onde, né, a população em geral vivia bem, dignamente, né, com mais harmonia, digamos assim, muitos outros lugares, né, da realidade do mundo e da ficção, ali naquela situação da história, né, serve para se pensar que por mais que se viva num lugar com harmonia plena ou não, na ficção, na vida real também é importante que se olhe para outras realidades que são mais diferentes da nossa, né? Para nos abrirmos justamente a questões mais amplas, né? E o nosso campo de visão em si. E para terminar, a citação da Hannah Arendt, que aparece no livro Eichmann em Jerusalém. Uma vida sem pensamento é totalmente possível, mas ela fracassa em fazer desabrochar sua própria essência. Ela não é apenas sem sentido, ela não é totalmente viva. Homens que não pensam, seres humanos que não pensam, são como sonâmbulos. Quer dizer, aí ela faz ela exalta a importância de se ter autonomia de pensamento e de atitudes, né, de modos de agir, para praticar a própria reivindicação social em grupos, né, unindo mais as pessoas, né? Então, seres humanos que não pensam são como sonâmbulos. E uma vida sem pensamento, apesar de ser possível, ela fracassa, porque a própria essência da vida humana requer o pensamento, requer a racionalidade, que são questões também que aparecem bastante em filmes de super-heróis. Muito obrigado a todas as pessoas que estiveram aqui, que comentaram, que participaram. O vídeo ficará gravado, certo? E beijão a vocês, boas leituras, excelentes estudos e até breve. Beijão. Boa noite, excelente feriado aí de 7 de setembro. Tchau. Obrigadão sempre, hein? Pela nossa cumplicidade. Tchau.